Olá pessoal, Flávio Ferreira do Coruja Podcast RJ, hoje com Ronaldo Cardoso, o homem da imobiliária, que vai contar tudo sobre Minha Casa Minha Vida, casa de leilão. Tá top, então não deixe de se inscrever no canal, apertar o sininho de notificação para participar e ver tudo, tá ok? Vamos lá com ele? Ronaldo, Prazer. um abraço, muito alegre estou eu de ter você aqui hoje conversando conosco, abrindo esse leque de oportunidade para a galera que está nos assistindo aí, sobre imóveis, sobre leilão, caixa, tudo. Tá ok? Show de bola. Para mim é um prazer estar aqui, prazer a todos vocês aí, pessoal. É uma honra poder estar aqui no Coruja Podcast, compartilhando um pouco de conhecimento, compartilhando um pouco daquilo que eu aprendi e também agregando para a galera aí, para todo mundo sair daqui um pouco mais próspero de conhecimento, né? Com certeza. Deixa eu fazer uma pergunta. Como você iniciou nesse ramo imobiliário? Então, bacana, cara. Assim, eu comecei, deve ter na faixa de uns 3 ou 4 anos. Eu comecei a trabalhar. Eu sou formado em contabilidade. Trabalhava numa empresa de navegação marítima. E a minha irmã, ela tem uma imobiliária. Então, a minha irmã é mais de 15 anos de corretora. Legal. E a minha irmã me chamou para trabalhar com ela. Então, eu comecei trabalhando com a minha irmã, porque lá onde eu trabalhava no Rio, cara, quem trabalha no Rio aí sabe, né, galera? É sair, morar em Itaboraí, trabalhar no Rio de Janeiro, saía de casa às 5 horas da manhã, chegava em casa às 8 horas da noite. É praticamente 2 horas e meia de trânsito, tanto para ir, tanto para voltar. Tanto para voltar. Então, assim, eu comecei a trabalhar, entrei para o ramo, por um convite da minha irmã, justamente por causa dessa minha flexibilidade de horário, né? Eu queria ter mais flexibilidade de horário, então, assim, entrei de gaiato, né? Como dizem, tem gente que escolheu ser uma profissão, eu não escolhi ser, eu fui porque foi uma oportunidade que apareceu e, na verdade, foi Deus já me direcionando para viver algo que eu nem imaginava que eu ia viver. Diferenciado, né? Com certeza. E como funciona esse lance de leilão? Vamos logo bater nessa tecla, porque é um assunto muito importante. Muita galera aí está querendo comprar imóvel, está querendo comprar Minha Casa Minha Vida, mas existe essa linha de leilão. Né? E como funciona? O que acontece? Existe uma diferença, porque lá na imobiliária, nós somos uma imobiliária, então se chegar alguém lá e quiser comprar um imóvel de um proprietário, de uma construtora, um imóvel na planta, a gente vende, só que nós também somos credenciados da Caixa Econômica. Então, a nossa imobiliária, a gente tem uma autorização para vender os imóveis que são da Caixa. Aí a gente vai entrar num leque de assuntos, né, que vai dar muito assunto. Só que comprar um imóvel de leilão, como nós temos uma autorização, a gente pode vender esse imóvel direto da Caixa Econômica. Você vai comprar com um preço bem abaixo do que o normal, geralmente 40% abaixo. Então, se tem um imóvel que é 100 mil, lá direto da Caixa você vai comprar por 60 mil, por 50 mil, entendeu? Você vai comprar geralmente metade do preço. Que aí tem as suas observações que a gente vai desenrolar aqui. Mas nesses valores também são parcelados? Como que funciona esses valores aí? Boa pergunta, cara. Tem muita gente que acha que leilão é só à vista, né? É o que a gente ouve. Mas acontece, eu não compro de leilão porque é só à vista. Porque tem que bancar lá botar os 60 mil ali na hora. Que na verdade não é. Existem inúmeras oportunidades que pode ser financiado pela própria Caixa Econômica. E melhor do que o imóvel tradicional. Porque no imóvel tradicional você tem que ter 20% de entrada. No imóvel da Caixa é só 5% de entrada. Legal. Então, é claro que as oportunidades são menores, financiadas, né? As maiores oportunidades são à vista, só que tem oportunidade que dá para financiar e é 5% de entrada. E os juros torna alto quando financia também? Os juros do leilão ele é um pouco mais alto do que os juros de um imóvel do Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Porque para você financiar hoje pela Caixa, você vai ter algumas modalidades. Basicamente, hoje tem o Minha Casa Minha Vida e o SBPE, que é uma modalidade acima do Minha Casa Minha Vida. Então, quem consegue comprar e se enquadrar no Minha Casa Minha Vida, com certeza a taxa vai ser bem menor. Por exemplo, hoje a gente tem a menor taxa do Minha Casa Minha Vida é 4,5%. Cara, a Selic é 15%, é muito barato, entendeu? Quem hoje tem condição de comprar no Minha Casa Minha Vida, eu falo, irmão, vai. Vai porque o Minha Casa Minha Vida tem algumas observações que com o tempo você não vai poder fazer parte. Já no leilão, não. Independente da sua renda, independente de qual imóvel você quer comprar, a sua taxa de juros vai ser em torno de 10% a 11%. Caramba. Então, ela é bem mais alta do que no tradicional, muito entendeu? Alto, então, assim, não é ruim. Na verdade, o leilão, eu penso o seguinte, se você tem dinheiro para comprar à vista, o leilão ele serve tanto para morar quanto para investir. Se você só quer financiar, às vezes, dependendo do caso, se a sua taxa de juros for essa bem baixinha, é mais vantagem você comprar o tradicional, porque a sua taxa de juros vai ser bem menor do que você comprar direto da Caixa. Então, assim, é uma questão que a gente pode sentar com a pessoa e entender qual é o melhor para ela.
É aquele negócio, o desconto que vai ter, às vezes é melhor fazer um outro empréstimo, né, de repente, É num isso banco, aí. para poder comprar à vista Comprar à e pagar o vista e pagar empréstimo, o né? empréstimo. Então, assim, tem Várias possibilidades, tem formas, né? várias formas, mas basicamente é isso. Os juros do leilão ele é maior. E tem um pessoal reclama muito que às vezes compra no leilão, mas a casa ainda está tendo pessoas morando ainda. Como é que funciona? Assim que compra e foi vendida, a própria Caixa ela desvazia o imóvel ou a pessoa que comprou que tem que se virar para Boa poder desvaziar? pergunta. Essa semana eu tô com um cliente lá, que ele foi lá no escritório, né? E aí ele tá comprando um imóvel para ele morar, um apartamento, que num tradicional tá 210 mil, ele tá comprando por 130 mil. Caramba. Né? Mais uns custos de condomínio, IPTU, vai sair para ele por 150. E aí ele tá todo bobo, aí ele pagou o boleto essa semana, ele me mandou mensagem, quando é que eu entro no apartamento? E aí que tá uma questão. Nem tudo são flores, né? Verdade. É claro que é um grande mito dizendo que não vale a pena comprar imóvel que tem gente morando, mas a Caixa ela não tem responsabilidade nenhuma em desocupar o imóvel. Pelo contrário, se você entrar hoje no site da Caixa, ou se você for pesquisar, a maioria dos imóveis vai dizer que está ocupado. Só que em alguns casos nem está ocupado. Cabe ao interessado fazer essa verificação antes. Então, como é que eu faço na imobiliária? Você quer comprar um imóvel para investir. Show de bola. Aonde? Eu quero naquele condomínio. Geralmente eu vou lá e verifico se esse imóvel que ele quer comprar está vazio ou está ocupado. A Caixa não se responsabiliza de tirar. Entendeu? A responsabilidade é quem comprou. Só que assim, te falar, é um grande mito. É um grande mito, porque lá na imobiliária o nosso índice de desocupação, eu não tenho problema nenhum se tiver alguém morando. Porque vai muito da forma, vai da forma que aborda também, né, cara? Porque às vezes a pessoa que comprou, se chegar lá com o pé na porta, querendo tirar, a pessoa sabe que eu comprei a casa, não é assim que funciona. Tem um dia, amanhã aquela casa Não é vazia. assim. Na verdade, pelo contrário, lá na imobiliária, eu posso te falar que assim, de 10, pelo menos 3 que a gente vai desocupar, a própria pessoa que está morando compra o imóvel da gente. Ah, entendi. Porque, por exemplo, eu estou com um caso lá agora, que eu fui ver o imóvel, que a gente estava, o imóvel, tipo, só para vocês entenderem, o imóvel começou a 127 mil no leilão da Caixa. E é um imóvel que custa 200 mil, estava 127, já estava bom. Só que aí ninguém comprou. Aí a Caixa foi, como ninguém compra, a Caixa vai abaixando o valor. Que o interessante da Caixa é vender esses imóveis. Aí esse imóvel veio a 97, veio a 87, veio a 77 mil. Quando foi a 77 mil, eu falei, cara, tá muito barato. Aí eu fui lá para ver onde era o imóvel e tal. Aí, resumindo a história, eu conhecia a pessoa que morava no imóvel. Alguém conhecia ela, me passou o contato dela, e aí eu liguei para ela, falei, olha, seu imóvel está no leilão da Caixa e tal, você tem ciência lá, Ronaldo? Eu tenho. Inclusive, eu tenho interesse em comprar o imóvel. Eu falei, opa. Falei, então vamos fazer o seguinte, vem aqui no escritório que a gente conversa. E isso, o imóvel está lá na Caixa, ela sabia que estava no leilão. Conversamos, ela realmente foi ela que tinha perdido a casa, né? Ela e o esposo, porque na época a prestação dela ficou muito alta, o corretor não soube ajudar, falando sobre Minha Casa Minha Vida, e eles não tiveram condição de pagar e ela perdeu o imóvel. Então, ela não pode comprar de novo. Só que aí a filha dela trabalhava. Então, o que nós fizemos? Nós aprovamos no nome da filha dela esse imóvel que ela, na época, 10 anos atrás, ela comprou por 160 mil. Esse imóvel hoje vale uns 200, 210 mil. Como que eu faço nesses casos? Claro que a gente é muito transparente lá na imobiliária, a gente não ganha dinheiro em cima das pessoas, a gente explica que para ela é um bom negócio, e de fato era, porque a gente comprou esse imóvel por 70 e poucos mil, revendeu para ela pelo mesmo preço que ela comprou há 10 anos atrás, a parcela dela, que há 10 anos atrás era R$ 1.100, ficou R$ 700. Então, assim, eu ajudei a pessoa, investi no imóvel, eu tive um lucro do imóvel, e assim, não tive dor de cabeça nenhuma sobre a desocupação, que foi a sua pergunta. A própria pessoa que estava morando comprou o imóvel. Ah, legal. Antes de passar para outra que é Minha Casa Minha Vida, eu queria conhecer mais do Ronaldo, que além de corretor, você é pastor. Isso aí. Né? Me fala um pouquinho dessa área pastoral, me fala um pouquinho dá seu testemunho, cara, a galera conhecer. Vai ser um prazer, porque na verdade, eu acho que assim, a essência daquilo que eu tenho vivido, não é porque eu falo bem, não é porque eu tenho um conhecimento, a essência daquilo que Deus tem feito na minha vida é porque eu tenho princípios em Deus. Né? Os nossos princípios, o nosso talento pode nos levar a alguns lugares, mas os nossos princípios vão nos manter naqueles lugares, né? Então, eu já era pastor antes disso, eu sou pastor, e na verdade eu entendo que o meu trabalho ele é a extensão do meu ministério. Né? Eu trabalho, eu tenho uma imobiliária, eu vendo casas, só que eu não só vendo casas, né? O meu entendimento é que lá na imobiliária, por exemplo, quem conhece a gente lá na Itaboraí sabe, todo cliente a gente dá uma lamparina. Todo cliente que compra uma casa com a gente, quando a gente vai entregar a chave do imóvel, a gente pega uma lamparina dando para ele, a gente passa para ele aquele entendimento que Mateus fala, que vocês são a luz do mundo.
que não se pode pegar uma lamparina e colocar debaixo de uma mesa. O objetivo da lamparina é clarear o ambiente. Então, toda casa que a gente vai, a gente entrega, a gente libera essa palavra profética sobre essa pessoa, dizendo que ela é uma luz que vai se acender na cidade e vai iluminar o bairro, o condomínio. Então, assim, eu entendo que eu sou pastor independente de onde eu estiver. Né? Eu não sou pastor na igreja, lá no meu trabalho eu sou empresário. Eu sou um pastor que exerço uma função empresarial, mas a minha essência é essa. Então, eu levo isso para o meu trabalho. Então, assim, hoje lá na imobiliária, todo mundo que trabalha com a gente tem o mesmo princípio, a gente segue essa mesma linha. E eu posso dizer para você que eu tenho certeza que o que Deus tem feito na nossa vida é fruto do princípio que a gente carrega. Entende? Então, assim, é isso. Igreja, para mim, é a extensão. Né? O meu trabalho é a extensão da igreja. Qual o nome da igreja? Eu sou do Ministério Tabernáculo Church, do meu pastor Tony, minha pastora Rafaela, que são bênção na minha vida, que me influenciaram, me motivaram muito para estar onde eu estou hoje. Né? Bastante do que eu sou hoje foi dos princípios que foram ensinados por eles. E eu tenho um prazer de dizer que eu sou ovelha daquele lugar, pastor auxiliar daquele lugar. Eu falo que hoje eu estou trabalhando numa empresa até a hora que Deus me arrancar de lá, falando, meu filho, sai daqui, e o meu coração está disponível para isso. Eu já quero aproveitar e mandar um abraço para o Bispo Tony Vandré, para a pastora Rafaela, tá? Amo vocês, queremos vocês aqui, hein? Batendo papo com a gente, contando um pouco da sua história, que a Rafaela tem história, né? Tem, isso. Vou trazer ela aqui para dar um papo para mulheres aqui, que vai ser excelente, com certeza. Os dois tem, traz um de cada vez, porque vai dar muito assunto ali. Não, se trazer os dois aqui é 4, 5 horas. 5 horas de podcast, é isso aí. O Bispo Tony foi meu patrão, eu tinha 18 anos, ele me empregou, assinou minha carteira. Eu vou mandar um abraço para ele, Bispo Tony, gosto muito dele. Mas vem cá, Minha Casa Minha Vida. Conta um pouquinho, como funciona, como que faz para comprar, está numa época boa de compra, fala um pouquinho. Show de bola. Eu costumo falar o seguinte, Minha Casa Minha Vida não tem hora perfeita. Hoje, se você tem condições de entrar na Minha Casa Minha Vida, é a hora perfeita para você comprar. Não existe hora boa e hora ruim. Né? Porque o pessoal confunde, tem 3 situações que o pessoal confunde. O Minha Casa Minha Vida, que é aquele programa do governo que dá as casas, aquilo dali é uma coisa, é um programa, é uma parte do programa Minha Casa Minha Vida. Tem o programa Minha Casa Minha Vida, que é uma taxa de juros reduzida, que esse é realmente o programa que as imobiliárias anunciam, e tem o subsídio do governo. Então, vamos dividir para o pessoal de casa entender. Infelizmente, essa do governo que dá a casa, entre aspas, né, que não dão, né, tem uma taxa que tem que pagar, mas é bem pequena. É sempre em comunidade, é sempre em lugarzinho ruimzinho, comunidade, né? E assim, a pessoa fica agarrada. Ela não consegue comprar outro imóvel. E não pode vender, não pode fazer nada. E né? nem comprar um outro. Por exemplo, fica com o nome preso ali. Com o nome preso. Por exemplo, eu tenho vários clientes que ganharam essas casinhas lá em Itaboraí, num local que é de comunidade, e eles não querem ficar lá. Mas na época se inscreveram no programa, ganharam, e hoje eles querem comprar uma casa em outro local, não conseguem. Não consegue. A parcela é R$70, R$80, mas eles são obrigados a ficar. Né? E é 300 meses, né? 420 meses, entendeu? Então, assim, eu acho que para quem não tem realmente condições, literalmente depende, é melhor do que não ter um imóvel. Né? Mas eu acho que tem muita gente que, por falta de conhecimento, não sabe que pode comprar um imóvel numa localização melhor, com uma parcela de R$600, muitas das vezes, sem entrada, sem pagar documentação. Então, o Minha Casa Minha Vida tradicional também proporciona isso. Porque tem uma diferença, né? Eu sei que você já vai me perguntar, se já vou me adiantar. Quem pode se enquadrar na Minha Casa Minha Vida? Quem se enquadra? Quem se enquadra? Hoje, Minha Casa Minha Vida, ela vai alcançar imóveis até R$500 mil. Então, se o cara quer comprar um imóvel de R$500 mil, ele pode comprar pela Minha Casa Minha Vida. Chega a ser surreal, né? Mas é isso. Com certeza, tem que ter o subsídio, né? Então, aí a gente vai falar do subsídio, é uma coisa diferente. Né? O Minha Casa Minha Vida são taxas reduzidas, que vai de quem ganha de R$1.500 até R$8 mil. Quem está dentro dessa faixa de renda pode comprar um imóvel pela Minha Casa Minha Vida. E quem quer comprar um imóvel de até R$500 mil. Então, Minha Casa Minha Vida é isso. Imóvel até R$500 mil, renda até R$8 mil. Já o subsídio do governo, que é uma parte que o governo paga para a gente. Isso daqui é só para quem ganha abaixo de R$4.700. Então, ou seja, eu posso comprar uma casa pelo Minha Casa Minha Vida, se eu tenho uma renda de R$6 mil, mas eu não vou ganhar desconto do governo. Ok? Então, aí ficou claro. Mas, por exemplo, chega muito lá na imobiliária assim. Eu vou atender o cliente, por exemplo, ganha R$4 mil. Se ele ganhar R$4 mil, ele vai ganhar 2, 3 mil de subsídio. Ele vai ganhar só isso. Só que ele chega para mim, não, mas é porque minha prima, rapaz, minha prima comprou e ganhou 40 mil de subsídio do governo, eu não posso também não. Aí quando a gente vai entender a prima dele ganha R$1.800.
Porque hoje o subsídio do governo está relacionado à renda e está relacionado se você tem um dependente, se você tem um filho, uma esposa, alguém que possa entrar como um fator social que depende de você. Então, quem ganha 2 mil, se for comprar um imóvel, por exemplo, usado, vai ganhar lá 15, 18 mil de subsídio. Já se ele ganha 4 mil, cara, o subsídio dele é bem menor. Então, assim, o subsídio tem uma faixa. Esses 4 mil, no caso, divide entre cada membro da família? Por exemplo, se é marido e mulher, obrigatoriamente tem que entrar a renda dos dois. Tá, e se a pessoa não tem renda, aí, no caso, ele é um dependente. Entra um dependente, Entra um né? dependente. Então, por Entendi. exemplo, vamos supor que eu e a minha esposa, eu ganho 2 mil, a minha esposa ganha 2 mil, só que a minha esposa não tem carteira assinada. E aqui está um pulo do gato que muita gente não sabe. Eu preciso colocar, então, os 2 mil dela e os meus 2 mil? Depende. Se ela não tem carteira assinada, eu não sou obrigado a colocar essa renda dela. Então, se eu quero comprar um imóvel mais barato, é melhor eu colocar só a minha renda, porque eu vou ganhar mais subsídio. É o pulo do gato. É o pulo do gato. Se eu quero comprar um imóvel mais caro, um imóvel de 180, 190, 200 mil, aí eu coloco a renda dela, porque eu tenho que ter uma renda maior. Então, assim, cada caso é um caso. Entendeu? Mas a maioria das pessoas hoje tem direito, mas não sabe. Entendeu? Então, a questão do subsídio é isso. E o Minha Casa Minha Vida tem essa diferença. E o terceiro que você falou foi? Que é a questão do programa do governo, que é essas casinhas, entendeu? Essas casinhas, que a gente, por exemplo, imobiliária, a gente nem trabalha, porque é um projeto do governo, de casas do governo. Entendeu? Mas, Ronaldo, como você enxerga, você como corretor, realizar sonho dessa galera aí? Galera que chega lá na sua empresa e tem aquele sonho de ter aquela casinha, não está conseguindo, de repente algo está bloqueando que ninguém consegue desbloquear, né? Abrir aquela porta, abrir, né, aquele cadeado e você consegue realizar o sonho. Como você se sente? Como que o pastor Ronaldo se sente? Isso aí é a essência do que a gente estava conversando sobre o pastoreio, né? Isso. Para mim, Deus, ele realmente me colocou nesse local para que eu possa... Porque quando a gente fala de conquistar uma casa, a gente fala de o maior sonho terreno de uma família, é conquistar a sua casa, né? Quando a gente olha, tem pessoas... Qual é o maior patrimônio terreno que a gente pode ter? É uma casa. É o mais caro, é o mais importante. Então, quando eu me coloco na posição de ajudar essa família, assim, eu sinto que esse é o propósito que Deus me colocou para exercer naquele momento, nesse lugar. Né? Nenhuma profissão é eterna, nenhuma área é eterna, mas quando eu estou ali e eu vejo uma família que passou por várias situações, não conseguiu comprar sua casa, chega muita gente lá, Ronaldo, ninguém acreditou em mim. Ninguém levou fé quando eu falei, por exemplo, que eu não tinha dinheiro de entrada, ou quando viu que a minha renda era baixa. Então, quando eu consigo me colocar nessa posição e ver uma família entrando, chorando na sua casa, que a gente vê isso o tempo todo, pessoa falando, cara, você foi um instrumento de Deus para minha vida, você foi resposta de oração para mim. Eu falo, isso é o que Deus quer que a gente faça, né? Então, eu costumo falar o seguinte, tem muita gente que fala, corretagem dá muito dinheiro. Tudo dá dinheiro se a gente fizer com excelência. Tudo que a gente for fazer, se a gente fizer com excelência, vai dar resultado. Só que se a gente só olhar para o dinheiro e para o resultado, a gente esquece de viver o propósito que Deus tem. Então, o dinheiro vai ser consequência daquilo que eu estou exercendo. Mas a essência é isso que você falou, é realizar sonho, é participar da história. Cara, a gente tem situações que, assim, galera, se a gente contar cada cliente que a gente vive, só quem está dentro do contexto para entender a situação que a gente passa. Porque o corretor, ele vive a história do cliente. A Caixa não vive, o correspondente da Caixa não vive, o proprietário não vive. Agora, o corretor, ele acompanha o cliente do início ao fim. Porque você quer conhecer a história dele, o que ele pode, o que ele não pode, até onde ele pode ir, você começa de repente, perde até o sono. Não, a gente sofre e celebra junto com o cliente. O cara chega ali querendo uma casa, querendo um lar, botar filho, a esposa, o cara, você vê que o cara trabalha e quer, e eu entendo que você às vezes nem dorme, procurando a casa perfeita para aquela pessoa que chegou ali. Não, e tem casos, e assim, isso só vai viver isso quem entende o propósito de Deus para a sua vida. E eu falo isso não é para glória nem minha, nem da imobiliária, é para que todo mundo entenda que a nossa essência em Deus vai trazer resultados que o dinheiro não traz. Eu tenho um exemplo agora de uma história de hoje. A gente tem um casal lá que está comprando um apartamento com a gente. Qual é a história desse casal? Só para você entender como é que vai muito além de comprar e vender uma casa. Esse casal, eles moravam de aluguel num apartamento. E aí, a proprietária desse apartamento perdeu o imóvel para a Caixa. Só que não falou para esses inquilinos. Falou que era uma corretora,
que ia vender o imóvel para eles, para esse casal. Esse casal deu 6 mil de entrada para essa proprietária. Ela perdeu a casa para a Caixa, ela não pagou a Caixa e não contou. E ficou enrolando esse casal por 8 meses. E eles pagando o aluguel para ela. Então ela ficou recebendo aluguel por 8 meses, eles achando que estavam esperando para assinar com a Caixa. E aí, até então, eu não tinha nada a ver com a história. O imóvel foi a leilão, um investidor meu comprou esse imóvel, e aí, como a gente sempre faz, a gente foi lá conversar com esse casal. Chegamos lá, fizemos uma abordagem, começamos a conversar, e aí a gente foi descobrindo a história. Fomos sondando e tal, entendendo como era a situação, e a gente descobriu que eles tinham sofrido um golpe. A pessoa tinha dado um golpe neles, tanto é que quando eu entrei no circuito que liguei para essa tal proprietária, ela nunca mais falou com a gente, nunca mais falou com eles, e eles ficaram, os 6 mil reais que eles tinham dado, eles estão tentando recuperar, e aí eu entrei no circuito e falei, vamos fazer o seguinte, vou vender para vocês não precisam nem tirar nada de dentro do apartamento, o apartamento a gente ia vender por X valor, a gente vai vender mais barato para vocês não precisam nem mostrar para a gente o apartamento, é de vocês, a gente já vai fazer a venda direto para esse investidor. Eles ficaram felizes da vida, demos entrada. E aí começamos a fase sem ser o golpe, né? De verdade, a fase deles comprarem esse imóvel. Passaram-se, deve ter uns 5 meses isso já, e a gente tentando fazer o processo, e cada vez surgia uma dificuldade na Caixa Econômica. Primeiro foi o imóvel que deu um problema, daqui a pouco a engenharia deu um problema, daqui a pouco o marido, ele era dependente, como eu falei aqui, ele trabalhava, não era de carteira assinada, e o chefe querendo assinar a carteira dele. Eu falei, cara, não assina, senão você vai perder o benefício. E o chefe segurando. Moral da história, hoje saiu o contrato dele. Quando a gente foi emitir o contrato que viu, tinha um valor errado no contrato. A Caixa emitiu o contrato 10 mil reais a menos. Ou seja, eles teriam que dar 10 mil reais de sinal de entrada para o proprietário, ou era a única solução. E aí, assim, eu já tinha mandado mensagem para eles, eu falei, cara, Deus é fiel, saiu o contrato de vocês. Eles foram na Caixa já, fizeram entrevista, tudo pronto. Eles nem sabem disso ainda. Como isso aqui vai ser gravado depois, eles vão saber amanhã que a gente vai ter uma reunião lá no escritório. E aí, ou eu cancelava o contrato e esperava uma nova chamada, que não tem prazo, a Caixa Econômica, a gente vai falar disso mais na frente, está demorando um pouquinho, ou eu tinha uma solução, abrir mão da minha comissão. Porque o valor ali era mais ou menos o valor da minha comissão. E aí? Aí entra a questão do propósito, né? A empatia. A empatia, eu sofri junto com eles, eu estou participando do processo. E a minha esposa, eu falei com a minha esposa agora de tarde, falei, amor, sabe de uma coisa? Manda emitir, Deus vai dar pra gente lá na frente em dobro e a gente não vai receber R$1 desse valor. A gente vai ajudar ela, vai acabar esse registro, eles vão pegar a chave deles e daqui a pouco Deus vai honrar a gente de outra forma. Então, assim, isso aqui, cara, é para quem entende o propósito de Deus. Se a gente olhar para o mundo natural, eu deixei na mesa 8 mil reais de comissão. Era 8 mil reais que eu ganharia, que já estava aqui, né? Ia assinar o contrato. E só pegar. Era só esperar ali e receber. Mas quando a gente olha para aquilo que Deus pode fazer, eu creio que Deus pode me dar 10 vezes mais do que aquele valor. Então, para aquele momento, aquele casal, eles tinham muito mais necessidade para esse momento que eu. Então, eu abri mão e é isso. Então, é o que você fala, né? É muito mais do que vender. Verdade, é aquilo que Deus quer que a gente faça. Então, nesse caso, eles vão saber disso mais tarde, né? Que eles ganharam 10 mil reais de desconto. 10 mil reais de desconto. Pô, parabéns aí por essa atitude. São poucos, né? Tem que ter realmente uma visão de Deus. Você tem um amigo meu chamado Eduardo, que ele sempre falou para mim assim, Flávio, Deus tem mais para dar do que o diabo para roubar, né? Então, é uma verdade, né? Então, parabéns, continua assim, abençoando vidas, né? Não, e Deus é tão fiel, Flávio, que eu já vou contar isso e vou contar um testemunho. Fica à vontade. Eu tenho um imóvel que é meu, porque como a gente vai falar bastante de leilão, eu também compro imóvel de leilão e revendo. Então, além de eu ter imobiliário, eu invisto em imóveis. E eu tô com um imóvel meu que eu comprei e tô alguns meses esperando para sair o contrato. De manhã eu falei com o gerente da Caixa, eu falei, irmão, hoje vai sair o nosso contrato. Falei para ele, ele falou, cara, amém, vai sair. Só que a gente tá esperando, a gente não sabe, pode sair, pode não sair. E aí aconteceu tudo isso, eu falei com a minha esposa, falei com a gerente, falei, olha só, pode emitir o contrato, a gente vai seguir assim, diante de Deus. 30 minutos depois, o gerente me fala, Ronaldo, sua fé é grande, hein, cara? Saiu o seu contrato. Ou seja, Deus já me retribuiu. Deus já honrou. Ali já foi uma resposta de Deus para mim, Ronaldo, mas já era uma venda que eu já tinha feito. Claro que era. Mas eu semeei e a colheita já veio, né? Claro, isso aí é Deus de honra. Deus não é... Meu pastor, o Bispo Tony, tem falado muito lá na igreja. Deus não perde pra gente. Não perde de maneira nenhuma. Deus jamais vai perder pra gente. Com certeza. Como funciona o passo a passo? Você falou mais ou menos aí, mas como funciona o passo a passo quem está no aluguel hoje?
quem não tem casa, qual o passo a passo que ele tem que fazer para poder conquistar a sua casa? Boa. Primeira coisa, ele tem que ter um nome limpo. Hoje, essencialmente, ele não pode ter restrição no SPC no Serasa. Então, quero comprar o meu imóvel. Primeira coisa, deixa o seu nome limpo. Se tiver alguma dívida ali, acerta, faz o acerto. Segunda coisa, procura uma imobiliária. Seja da sua cidade, seja a nossa imobiliária, procura a nossa imobiliária para fazer uma simulação, para ver mais ou menos quanto de crédito libera para você. Porque a gente geralmente faz o contrário. A gente vai ver o imóvel que a gente gostaria de ter, porque o imóvel que eu gostaria de ter era um imóvel de 500 mil reais, né? E depois eu ver o imóvel que eu posso comprar. Então, segunda coisa, vai lá e ver qual o limite de crédito mais ou menos que liberaria para você. Então, eu já vou dar um exemplo. Se você ganha em média R$2.000 a R$2.500, você vai conseguir mais ou menos um imóvel na faixa de R$150 mil. Viu a sua linha de crédito? Sobe a sua documentação, manda a sua documentação para uma imobiliária, ela vai fazer análise de crédito para ver se realmente aprova. Aprovou? Vai visitar e é isso. Porque tem um custo de documentação. Acho que é bom falar isso para a galera. Isso que eu ia falar agora. Tem muita galera que fica com medo, que alguns corretores falam, você tem que ter pelo menos aí 5 mil de documento para poder, que vai perder para poder fechar a documentação. Boa. Já coloca esse susto. A galera, 5 mil, vou vender carro, o que eu vou fazer? Pegar um empréstimo? Aí vou ficar com 2 empréstimos, vou ficar pagando. Como funciona essa entrada aí, essa documentação? Tem a diferença entre entrada e custo de documentação. O que o pessoal fala, eles não estão errados. Porque, de fato, a Caixa Econômica, ela sempre vai pedir 20% de entrada. Em alguns casos, a gente consegue zerar essa entrada. Então, primeiro vamos falar da entrada. Yes. Quais casos que a gente consegue zerar a entrada do cliente? Primeiro, que se ele ganha um subsídio. Que às vezes ele quer comprar um imóvel que é 140 mil, por exemplo, e ele ganha 2 mil. Se ele ganhar 20 mil de subsídio, esses 20 mil cobrem a entrada dele. Então, quando você ganha um subsídio, em alguns casos o subsídio zera a entrada. E tem um outro caso, quando você quer comprar um imóvel, por exemplo, de 160 mil reais. Só que esse imóvel, quando o engenheiro do banco vai lá avaliar esse imóvel, o engenheiro vai olhar esse imóvel e falar assim, esse imóvel vale 200 mil reais, por exemplo. Ele avalia o imóvel acima do valor real que ele está sendo vendido. Nesse caso, a Caixa ela vai financiar 80% do valor que o engenheiro avalia. Então, nesses casos, a gente também consegue zerar a entrada, porque quando ele for assinar o contrato da Caixa, vai estar lá como se ele estivesse dando 40 mil de entrada. Só que o proprietário, por sua vez, ele abre mão desses 40 mil e ele consegue comprar sem entrada. Então, assim, Ronaldo, é todo caso que dá para comprar? Não é todo caso que dá para comprar sem entrada. Tem exceções. Mas existem muitos casos que dá. Não é nem exceção. Eu vou te falar assim, muitos casos dá. Imóveis até 200 mil reais, de 200 mil para baixo, existe muita possibilidade de você comprar sem entrada. Já incluir a documentação, que quanto você gasta para comprar um imóvel? 5, esse cara foi até generoso. Né? Porque uma média para você gasta para documentar uma compra é uma média de 10 a 13 mil reais. Caramba. Esse é o custo de documentação em média. Escritura, ITBI, registro, os custos que você vai ter. Mas isso aí tá muito puxado. É para o governo esse dinheiro? Não é. Porque, por exemplo... Para quem vai esse dinheiro? Como é que funciona? Quando você vai comprar... Vou falar um valor fictício para a gente exemplificar. Isso. Um imóvel de 200 mil reais que essa pessoa vai comprar. Primeira coisa que ela vai ter que pagar é a taxa da Caixa Econômica, que é 1,5% do valor que ele financia. Então, se ele vai financiar, por exemplo, 150 mil, ele vai ter que pagar 1,5% desses 150 mil. Se ele vai financiar os 200, se ele for comprar sem entrada, ele vai ter que pagar 1,5% dos 200. Então, só aí a gente já tem 3 mil que ele vai ter que pagar. Aí ele vai ter que pagar um imposto para a prefeitura, que é como se fosse um imposto de transferir o imóvel, que é 2,5% em Itaboraí. Aqui em São Gonçalo é 2%. Então, bota aí que é mais 4 mil. 2% mais 4 mil. Aí já foi para 7. No cartório, ele vai ter que pagar o registro desse documento, desse contrato que ele adquiriu com o banco, que vai dar também mais uns 3 mil, já foi para 10. Aí bota mais uma taxa, alguma certidão que ele tem que tirar, vai bater uns 10, 11 mil mais ou menos. Caramba, muito dinheiro. Então, assim, isso é o básico. Agora, tem imóvel que a gente consegue incluir a documentação. Incluir a documentação, né? Muitos imóveis a gente consegue incluir a documentação. Então, assim, isso é cliente por cliente. Caso a caso, né? Caso a caso. Porque, a maioria das vezes você consegue, né? A maioria das vezes a gente consegue. No caso do investimento, o cara que compra, existe também essas taxas todas de leilão? Existe. Os mesmos custos que ele tem, só que é mais barato, porque o imóvel geralmente é metade do preço. Né? Então, o que você gastaria 10, você vai gastar 6, 5... Porque o ITBI é o mesmo, a escritura é o mesmo, o registro é o mesmo, os custos são praticamente os mesmos, só que proporcional ao valor do bem que você está comprando. Entendi. Então, por exemplo, quando o cara compra para investir, ele já faz essa conta, entendeu?
Qual é os principais erros que a galera está cometendo aí para comprar imóvel? Cara, o principal erro que eu tenho visto o pessoal cometendo, isso acontece demais. O cara vai lá, compra um carro financiado. Isso acontece muito, tá? Aí alguém vai lá assim, ó, bota nos juros abusivos que você vai ganhar na justiça. E ganha, e ganha. Porque os juros para um veículo geralmente é bem caro. O cara vai lá, compra, paga 2 parcelas, entra nos juros abusivos, bota na justiça, ganha o processo, quita o carro metade do preço, o nome fica limpo. Só que toda vez que você faz isso, você traz um prejuízo para o banco. E esse banco, seja qual for, ele bota você tipo numa lista negra. Você entra para o Bacen, você entra para o prejuízo, que é o Banco Central. Entrou para ali, nenhum banco te empresta crédito. Então esse é um principal erro que a galera faz. Porque os bancos se comunicam entre eles, né? Todo banco é vinculado ao Banco Central. Quando vai para o registrato, você que está em casa, faz esse teste. Entra, bota no Google aí, registrato, bota o seu CPF, a sua senha do Gov. Você vai botar a sua senha do Gov, você vai ver se no seu CPF, lá no registrato, tem alguma pendência. Se você comprou um carro, entrou com juros abusivos, quitou esse carro, seu nome está limpo, mas lá no registrado seu nome tem uma pendência. Então, nisso, a Caixa não vai te emprestar crédito. Esse é um primeiro erro que a galera comete. O segundo erro é, vou deixar para comprar quando eu tiver entrada. Isso aí é o que eu mais ouço. Eu estava falando esse dia lá no meu Instagram, de um exemplo de uma cliente, que ela precisa inteirar uns 20 mil para dar de entrada. Ela não tem esses 20 mil. Ela consegue até comprar sem entrada. Mas na cabeça dela, ela quer esperar juntar 20 para dar uma entrada. Aí ela falou para mim, eu vou esperar juntar 20. Aí quando eu conversando com ela, ela mais ou menos consegue juntar uns 500, 600 reais por mês. Então faz a conta de quanto tempo ela vai levar para juntar esse dinheiro. Quando ela tiver com esses 20 mil de entrada, o imóvel que era 200 é 220. E aí não adiantou nada ela juntar os 20 mil. Então esse é o segundo erro que a galera comete. Esperar a oportunidade melhor. Eu vou esperar a oportunidade melhor. A melhor oportunidade é agora. É agora. Né? E eu não falo isso que eu sou corretor. Eu não falo isso que eu sou corretor, é sério. Porque hoje, vamos entrar num campo aqui, eu não vou falar de política, mas eu vou falar do estilo da política do governo atual. Isso. Então, o estilo de política do governo atual é um estilo populista, onde as taxas de juros para mercado imobiliário é menor. Então, meu amigo, aproveita que a taxa está baixa, não importa quem está no governo. Se a taxa hoje para você comprar um imóvel está mais baixa pro Minha Casa Minha Vida e você pode se enquadrar, vai para dentro. Porque hoje, para você comprar no Minha Casa Minha Vida, se você fizer a conta, você pode comprar e alugar o teu imóvel que ele se paga. Ele se paga sozinho, né? Ele se paga. E qual as parcelas, até qual parcela consegue, quantidade de parcela consegue? Hoje a Caixa tem um prazo máximo que é 420 meses, máximo, 35 anos. E o mínimo aí vai de acordo com o perfil da pessoa. Tem que ver quanto de renda ela vai comportar a pagar. Mas, por exemplo, eu vou dar uma base para a galera que está aí assistindo ter noção. Se você tem uma renda de 2 a 2.800, mais ou menos, você vai conseguir comprar um imóvel na faixa de 160 mil com uma parcela de 800 reais. É uma boa parcela. 160 mil, uma parcela de 800 reais não é um aluguel. Se você quer comprar, por exemplo, um imóvel de 200 mil, você tem aí beirando uns 4 mil de renda. Sua parcela é uns 1.200. Entendeu? Então, assim, são parcelas boas que abaixam do aluguel. Com certeza. Entendeu? A parcela sendo boa no bolso, né? E a pessoa, às vezes, fica ali presa com medo de comprar. Porque porque igual a gente fala isso, eu vou parcelar em 35 anos, é o que a gente mais ouve. Isso. Agora eu vou fazer uma pergunta. Tem muito prédio aí construindo, né? Que é 53 metros quadrados, 50 metros quadrados. 43, tem até menor. Né? Que a taxa já é alta, aí tem o condomínio, que é mais um valor. Quando você vê, você está pagando um valor alto. É vantajoso comprar esse tipo de imóvel? Rapaz, essa pergunta é polêmica, cara. Eu sei, mas por isso você está aí para esclarecer para a gente. Essa pergunta é polêmica. Você quer saber se comprar imóvel na planta é vantajoso? Isso. Tá, eu vou ser... Vou falar assim, vou tentar ser mais ou menos. Eu vou dizer para você que depende. Porque eu não vou nem dizer que não vale a pena, mas também não vou dizer que é um bom negócio. Tem que ser muito honesto. Porque é o que eu falo muito, na imobiliária, eu jamais vou ser leviano para levar um cliente só para vender o imóvel na planta. Porque tem aquele valor antes o imóvel na planta, de pegar a casa. O valor do parcelamento da entrada com a construtora. Então, assim, o imóvel na planta, para quem é o imóvel na planta? O cara que não tem entrada, não tem documentação e não conseguiu o imóvel que ele quer, ele não conseguiu embutir tudo. Porque qual é o benefício de você comprar um imóvel na planta? Eles parcelam documentação, eles parcelam entrada,
né? Eles facilitam a forma de pagamento. Eles facilitam. Só que também tem um outro lado que o imóvel na planta, geralmente a construtora, ela embute no preço o valor do risco dela. Então, vamos supor, um apartamento está sendo vendido por 200 mil na planta, cara, aquele apartamento não vale 200 mil. Aquele apartamento vale 160. Só que a construtora, por estar facilitando o pagamento, ela bota o preço acima. Então, a pessoa compra, e tem muita gente que bota essa ladainha, né? Eu me queimando aqui. Ah, porque é investimento, você comprar um imóvel na planta. Nem sempre é investimento, entendeu? Por exemplo, tem um empreendimento lá que o valor dele foi vendido, quem comprou já no final do lançamento, porque quem compra também bem no lançamento, às vezes consegue um preço melhor. Lançou, você já foi, você pega aquele preço de lançamento. Então você pega um apartamento que no lançamento foi 170, que ele vale 160, que eu falei, mas você pegou por 170, 180, então você pegou um pouquinho mais caro, mas você parcelou a entrada, você teve um subsídio maior, porque também tem isso. Quando você compra um imóvel na planta, o incentivo do governo é maior. Então também tem essa balança, por isso que eu falo que não é ruim. Mas se você comprou, teve um empreendimento lá em Itaboraí, que o final, ele lançou em 198 mil, casa. Então, pô, casa, 198 mil, com suíte, com quintal, não tá ruim. Quem comprou no lançamento. Quem comprou já no final, comprou 240 mil. Um imóvel que vale 200. Então, cara, esse cara não fez um bom investimento. Entendeu? Então, comprar um imóvel na planta depende. Nem sempre é bom, mas também não vou dizer que de tudo que não vale a pena. Tem casos e casos, entendeu? Porque eles facilitam. Tem pessoa que não tem como pagar nada mesmo, ela tem como pagar o parcelamento. Aí a pessoa tem que ficar ligada, porque tem taxa de obra, que é o que você falou. Isso. Né? Ela vai ter que pagar. Porque como é que funciona? Vamos dar um exemplo aqui. O cara comprou um imóvel por 200 mil na planta. Ele só aprovou 160 mil. Então ele tem 40 mil que ele tem que pagar à construtora. Esse imóvel vai ficar pronto daqui a 24 meses. Então ele vai comprar, ele só vai começar a pagar o financiamento dele quando ele pegar a chave. Né? Então ele vai ter 24 meses que ele vai ter que parcelar esses 40 mil. Então esses 40 mil, a construtora parcela muitas das vezes em 60 vezes. Então ele tem 60 vezes. Então ele vai ficar lá com uns R$800, R$700 do parcelamento com a construtora. Então ele já tem aquilo dali por 60 meses. Ou seja, depois que ele pegar a chave, ele vai ter mais 48 meses pagando a prestação da Caixa mais a construtora. Então ele tem que fazer essa conta. E aqui vai um alerta para o pessoal de casa. Por que tem muito imóvel de leilão? Fala, você não tem noção. Tem uma quantidade absurda de imóvel de leilão que você entra e o imóvel está novo. Tem muito imóvel que eu entro com um cliente meu que está com plástico na porta. Agora, por que esse imóvel está com plástico na porta? Porque quando ele comprou na planta, o corretor não falou para ele claramente, falou, cara, você está ciente que você vai pagar a parcela da Caixa mais a parcela da construtora por mais 48 meses? E aí a pessoa compra emocionado, não faz conta financeira, ele não termina de pagar, ele durante a fase da construção, ele já para de pagar, porque ele se enrola, porque aí tem a taxa de obra, tem a taxa de obra, e ele perde o imóvel. E fora ainda que a maioria é condomínio, ainda tem taxa de condomínio ainda que já entra já mais um custo. Então, assim... E às vezes nem um alugar consegue pagar. É pelo menos nos primeiros 48 meses, e depois vai suprir. Porque durante os primeiros anos ele vai ter que pagar a construtora, mais a prestação, mais o condomínio. Quando ele acabar a construtora, aí valeu a pena. Entendeu? Só que assim, se o cara fizer um planejamento, não é um mau negócio. Ele entender que durante 5 anos ele vai ter que pagar a construtora, mais a Caixa, mais o condomínio, e depois ele vai ficar só com a Caixa, vale a pena. Mas assim, não é um mar de rosas, como muitas imobiliárias falam. A gente vende imóvel na planta também, só que não é o nosso carro forte, entendeu? Entendi. A gente entende que o imóvel na planta ele tem um público específico. Quando chega esse público específico, a gente atende com maior excelência. Entendeu? Mas tem muita gente que não sabe que pode comprar um imóvel pronto. Então a gente vai filtrando o perfil. Agora, a gente falou um tema aqui sobre o tamanho das casas. Por que você acha que está diminuindo tanto as casas? Esses apartamentos, essas casas estão diminuindo o tamanho? É para o valor? Como funciona isso? Hoje a gente tem o custo da construção, ele é muito baseado por metro quadrado, né? Quando a gente vai construir, quanto custa o metro quadrado? Então, logo, entende-se que quanto menor o metro quadrado, menor vai ser o custo daquela obra. Mas também a gente vê hoje um tempo onde a nossa própria sociedade está se ajustando muito. Você vê estúdios hoje, o pessoal mora em estúdio. Então, assim, é uma tendência para esse tempo imóveis menores. Claro que esses imóveis menores têm um custo mais reduzido, né? Tivemos aqui com uma convidada chamada Brenda, né? Quem não viu, quem não assistiu, assiste esse vídeo, foi muito bom.
E a gente comentou sobre isso, que as pessoas hoje não estão querendo mais ter filho. As famílias são A menores, é família isso está aí. diminuindo, né? É o máximo um O filho. máximo um filho. Então, devido a isso, está diminuindo. Você concorda com esse Eu acho que sim. A gente colocação? tem muito cliente. Lá na imobiliária a gente vende muito para casal que está casando. Cara, tem muito lá, jovem, 19, 20. A gente vende para casal de 19 anos. E isso é muito bacana ver uma galera que já está tomando essa decisão de comprar uma casa cedo. Mas essa galera não quer ter 3, 4, 5 filhos, quer ter um filho. Mas assim, uma outra dica que eu dou pro pessoal também, que eu acho que vale muito a pena falar isso, é sobre o mito do apartamento. Isso. A gente viu uma galera, ninguém quer morar em apartamento. Quando você para atender as pessoas que querem comprar um imóvel, 80% não querem um apartamento, querem casa. Só que o que eu falo para todo mundo? Quanto que é hoje um apartamento, quanto que é uma casa? É lógico que um apartamento é mais barato. E aí, direto chega o cliente lá no escritório que ele quer comprar uma casa. Só que a realidade financeira dele hoje não permite ele comprar uma casa. E aí, muitas das vezes, esse cliente prefere não comprar, esperar ter a condição de comprar uma casa. Só que até ele ter condição de comprar essa casa, foi o exemplo que eu dei, a casa vai estar mais cara. O que eu aconselho, que foi o que eu fiz na minha vida quando eu casei, há 10 anos atrás. Compra o apartamento. Por quê? Aí eu vou fazer uma conta com o pessoal de casa para eles entenderem. É sério. Pode fazer. Eu tô com um amigo, uma ovelha lá da igreja, que ele vai casar agora. Ele mora numa casa que é uma casa bem inferior, que é uma casa do avô dele, uma casa muito simples, ele tem o interesse de comprar uma casa para ele. Só que é aquilo, ele queria a casa. Aí olha o que eu ofereci para ele, vê se não faz sentido, quem está assistindo a gente aí, vê se não faz sentido. Ele hoje tem uma renda mais baixa, juntando ele e a esposa. No futuro, a ideia é que ele tenha uma renda maior. Beleza? Até aí tudo bem. Então, hoje ele tem a renda X. A gente conseguiu um imóvel para ele hoje, que é um imóvel que é de um quarto só. Ninguém quer um quarto, todo mundo quer dois. Mas aí olha a visão que eu trouxe para ele e fez sentido. Ele hoje é sozinho, ele vai casar agora. Eu espero que ele não faça um filho agora, irmão. Calma, aproveita seu casamento um pouquinho. Então ele vai passar um tempo sem ter filho. Ele vai comprar esse imóvel que ele está comprando por 160 mil reais. Sendo que ele está ganhando, por ele ter uma renda mais baixa e por ser um imóvel novo, que a gente viu para ele está ganhando 42 mil reais de desconto do governo. Então, o governo está pagando desses 160, 42 mil reais. E a parcela dele está ficando 530 reais. Então, assim, e é uma localização excelente. 2 quadras da principal da cidade ali, o bairro que ele já mora. Então, assim, é uma baita oportunidade. Só que é de um quarto. Só que qual é o planejamento que eu falei para ele? Ele não quer isso, ele quer uma casa individual, maior, com 2 quartos, com quintal. Eu falei, top, você vai conseguir isso. Mas pensa comigo, compra hoje esse imóvel. Você vai comprar um imóvel por 160, mas a sua dívida é 110, porque 40 e poucos mil a Caixa está te dando. Daqui a 5 anos, esse subsídio, você tem direito totalmente dele. Porque como é que funciona o subsídio do governo? O governo te deu 40 mil reais de desconto. Só que se você quiser vender amanhã essa casa, o governo não deixa. Ele deixa você vender, mas esses 40 mil você tem que devolver para o governo. Então, os primeiros 5 anos desse imóvel, proporcionalmente, vai abatendo esse subsídio. Então, se daqui a 2 anos e meio ele quiser vender, metade desse subsídio ele tem que devolver. Mas se ele esperar dar 5 anos, ele ganhou 42 mil reais do governo. Então, daqui a 5 anos, esse imóvel já vale 190 mil. A dívida dele é 100 mil reais, que ele já vai ter quitado também mais uns 5 anos. Ou seja, daqui a 5 anos ele tem 90 mil reais. Que ele pode pegar vender essa casa por 190, pegar esses 90 mil e, cara, com 90 mil ele vai comprar uma baita casa. Então, assim, fez sentido para ele. Porque se ele esperar daqui a 5 anos, será que ele vai conseguir juntar 90 mil reais em 5 anos? Não vai. Não sabemos. Então, assim, eu falei, cara, faz isso. Você já vai morar pagando 500 reais. Não paga condomínio. Então, melhor ainda, né? Não paga condomínio. Eu falei, cara, vai para dentro. Ele, não, Ronaldo, ele abraçou a causa lá e vai para dentro. Mas isso aí é bom quando você chega no corretor e o corretor consegue abrir a mente, né? Chega muitas pessoas, de repente, com a mente fechada, com aquele conselho, igual muitos dizem que comprar imóvel é a melhor coisa que tem. Você concorda com isso? Concordo, cara. Eu vou te falar para você, eu concordo. Comprar imóvel é a melhor coisa que tem. Eu vou falar pessoalmente. Para mim, hoje... Ele sempre valoriza ou tipo, hoje está estagnado? Ou está sempre valorizando? Então, vamos lá. Depende. Né? Qual é um local bem perigoso aqui? Aqui em São Gonçalo? Salgueiro, Salgueiro. Né? Comprar um imóvel no Salgueiro, vai ser um bom investimento? Não. Provavelmente não. Então, é claro, comprar um imóvel com inteligência é sempre um bom investimento. Comprar um imóvel. Se você comprar um imóvel onde você já sabe que é uma área que você não vai ter uma procura para venda ou para coisa do tipo, não é uma boa.
Mas eu posso dizer assim, se eu tirar, Deus ele sempre vai estar na nossa equação, tá? Então eu não estou tirando Deus. Deus sempre vai ser soberano. Mas Deus hoje colocou nas minhas mãos o mercado imobiliário para transformar minha realidade financeira. Entendeu? Então, assim, para mim, comprar imóvel sempre é um bom investimento. Entendi. Tem muita gente que te procura para vender imóvel também ou só para comprar? Muita gente que procura para vender. Muita gente, porque assim, o que as pessoas querem? As pessoas que estão vendendo querem que o imóvel tenha visibilidade. Uma imobiliária hoje, a nossa imobiliária hoje, ela tem visibilidade na cidade. Então tem muito proprietário que entende que vai ter segurança também. Porque, por exemplo, você imagina um proprietário vender, ele não sabe de contrato, ele não sabe aprovar um crédito, ele não sabe fazer uma simulação. Então, ninguém é obrigado a botar um imóvel em nenhuma imobiliária. Qualquer pessoa pode vender particular, não vai precisar pagar corretor nenhum. Mas na hora que der os abacaxi, ele vai ter que procurar um corretor. Porque tem muita gente que fala assim, poxa, minha casa vale R$500 mil. Aí quando o corretor vai lá fazer a avaliação, a casa não vale isso. É porque valer e alguém pagar são coisas diferentes, né? É complicado, né? Ainda mais que tem tudo, é uma soma, né? É localidade, vamos botar assim, lugar até do sol, né? Eu o acho vento, que o que mais tudo pega num isso proprietário bate, né? é o apego emocional. É. A maioria dos proprietários, para ele, a casa dele. Eu cheguei numa pessoa, eu não vou falar quem é que não, mas ele pediu para eu ir ver a casa dele para avaliar. Eu fui lá avaliar. É uma casa excelente, muito bem localizada, mas antiga. Só que ele construiu. Então, quando ele chegou lá para mim, ele É não, meu porque suor, eu meu fiz sangue. com meu suor essa casa há não sei quantos anos atrás. Ele queria R$700 mil na casa. Na cabeça dele valia R$700 mil. Mas não era a casa que valia. Era o apego que ele tinha pela casa que valia. Então, as pessoas não pagam o apego. E fala aí, quanto valia? Tipo, essa casa valia 450, 500 mil No reais, máximo. no máximo. Era uma boa casa, numa boa localização, mas 700 ele pegou pesado, entendeu? E terreno hoje? Como funciona a compra de terreno? Você trabalha com terreno também? Trabalho. A diferença do terreno é que o terreno não entra na Minha Casa Minha Vida. É só isso, cara. Se você quiser comprar um terreno financiado hoje, você consegue. Só que você não compra pelo Minha Casa Minha Vida. É aquela outra modalidade que a taxa é um pouquinho mais alta. A taxa é mais alta um pouquinho, né? O que as pessoas podem fazer é financiar o terreno e a construção. Hoje a Caixa tem essa modalidade. Ah, é verdade. Tem um cartão, né? Cartão construção ainda. Existe o isso? Construcard. Hoje em dia não se usa mais. Não se usa mais, Hoje em dia né? o que você pode fazer, você pode comprar um terreno, por exemplo, você tem um crédito de R$200 mil na Caixa. Você quer comprar um terreno que custa 50. A Caixa permite você usar esses 200 mil, 50 e paga o terreno, 150 você usa para construir a casa. A Caixa vai disponibilizando esse dinheiro para você fazer a construção. Então, é aquela coisa, né? Se você tem a pessoa certa para te orientar, você consegue fazer muita coisinha, né? Consegue. Em relação a ter casa, fazer obra, né? Eu falo que o problema dos corretores é porque o corretor só quer saber da comissão, cara. Eu acho que o problema dos corretores, é que eles querem aquela comissão. E eles se esquecem que se você fizer uma boa negociação, vai vir várias outras indicações. Porque se tiver um cara que foi bem assessorado ali, a gente orientou ele vai te indicar para um monte de gente. Verdade. Então, se a gente não pensa só, eu quero fazer essa venda porque eu quero ter essa comissão, não. Eu quero que ele faça a melhor escolha para que ele fique muito satisfeito, porque se ele estiver muito satisfeito, a gente vai ter muitas indicações. A indicação entendeu? aumenta, né? Indicação é tudo. Vamos lá, a Caixa ela deve ter várias situações que que o corretor ele fuçar, que a gente não consegue fuçar, a gente não sabe como mexer ali os pauzinhos, mas vocês que conseguem fuçar. Eu tenho minha casa hoje, eu quero fazer uma obra nela, eu quero, sei lá, fazer alguma coisa. O que a Caixa tem que oferece pra gente hoje? Cara, isso é muito bom e pouca gente sabe disso. A Caixa tem uma linha de crédito que é para ampliação e reforma. Então, se hoje você tem um imóvel, mas claro que tem as suas regras. Quais regras? O imóvel tem que estar escriturado, né? Tem que estar no seu nome, o empréstimo desse valor vai ser no seu nome. Então, você consegue acrescentar, aumentar uma obra dessa casa com um crédito da Caixa, só que você tem que aplicar no imóvel. Então, hoje, eu quero ampliar minha casa está escriturada. Eu tenho escritura, está averbado, mas eu quero aumentar. A Caixa hoje te dá empréstimo para isso. Entendeu? Ela faz ali o mesmo perfil de um empréstimo normal. Não é Minha Casa Minha Vida. Esquece Minha Casa Minha Vida, mas ela empresta um recurso. Outra pergunta. Tem muita gente que tem casa hoje, um terreno, que fez aqueles puxadinhos, tem, né, 2 casas e quer vender uma. Né? O pai morreu, a mãe morreu e ficou para os filhos, a maioria das vezes é filho, né? Só que não dividiram, não, como fala o nome? Não fez inventário. Não fez inventário. E quer vender, o cara quer vender essa casa. Eles conseguem, com a Caixa,
fazer o inventário junto com a venda? Como funciona isso? Ou não tem como? Na verdade, assim, vai depender um pouco da legislação da cidade. Porque, por exemplo, tem legislação, tem cidade que não permite você fazer mais de uma casa num terreno. Tipo, aqui em São Gonçalo, que eu sei, é bem mais liberal. Né? Aqui em Isso. São Gonçalo você consegue fazer 50 Aqui, casas em 360 metros, a prefeitura autoriza isso e toca barco. Lá em Itaboré já é um pouquinho mais complicado, né? Tem a divisão, você pode ter 2 casas e tal, tem umas regras. Mas assim, é porque tem a diferença da legalização da construção no terreno e tem a situação do inventário. Então, para você vender pela caixa, você tem que ter um inventário. tem que estar Tem que 100%. estar 100%. Então, não te impede de vender. Só que se você quiser vender pela caixa, você vai ter que pegar lá, vamos supor, morreu o pai, morreu a mãe, tem que pegar essa certidão, dar entrada com o advogado, fazer um inventário para dividir o bem para quem vai ficar, depois tiver o bem na matrícula, definido os donos, aí sim a Caixa permite você fazer a venda financiada, desde que a construção dentro do terreno esteja legalizada na prefeitura, Entendi. entendeu? Eu gostaria que você olhasse para essa câmera aqui, que é sua, e desse um conselho para essa galera que está querendo comprar, querendo vender. Dá um conselho para essa galera aí. Show de bola. Bom, eu vou falar para 2 tipos de pessoas. Você que quer comprar para morar. Você tá recém-casado aí, vai casar, você quer comprar para morar. Não espera passar o tempo. Não espera, eu vou esperar eu ganhar mais, eu vou esperar eu ter uma entrada. Aproveita agora. Procura uma imobiliária que seja Cardoso Broker, entre em contato com a gente vai te dar toda a assessoria, porque talvez você tenha condição de comprar uma casa com uma boa prestação, com uma entrada baixa, muitas das vezes com documentação inclusa, e você só não sabe que você tem essa condição. A maioria das pessoas não sabe que pode. Talvez você que está assistindo, você tem condição de comprar, mas você não teve fé suficiente para levantar e ir lá, fazer uma simulação e comprar a sua casa. Então não perde, não deixa para amanhã o que você pode fazer agora, tá? Casa sempre vai ser um investimento. Segundo tipo de pessoa é para você que quer investir no mercado imobiliário. Eu posso te falar que assim, todos os homens mais ricos que tem aqui do Brasil, eles investem em imóveis. Hoje o mercado imobiliário ele movimenta, acho que 15% do PIB. É um movimento absurdo que tem. Então, assim, investir no mercado imobiliário é uma excelente oportunidade para você aumentar o seu patrimônio. Que hoje você pode investir comprando imóvel de leilão com metade do preço e revender esse imóvel e lucrar com isso. A nossa imobiliária, a gente é credenciado da Caixa Econômica, a gente oferece essa assessoria, a gente dá todo o suporte desde o início da compra até a venda e você receber o lucro na sua conta. Então, se você quer aumentar o seu patrimônio, tem um dinheirinho guardado, não, mas eu preciso ter muito. Não, às vezes você tem 20, 30 mil, você já pode começar. Você tem 40, 50, 60, você já pode começar, que você vai com certeza descobrir que existe um mercado excepcional, que muita gente tem medo, que poderia ter entrado já e entra por medo e vai, assim, mudar a sua realidade financeira. Deixa a rede social da empresa, da imobiliária. Show de bola. A nossa rede social é Cardoso Broker Imobiliária. Você vai no seu Instagram, você pode colocar @Cardoso Broker. Você vai começar a seguir a nossa imobiliária, que a gente é uma imobiliária de Itaboraí, só que a gente presta serviço para imóveis de leilão no Brasil todo. Então você pode mandar mensagem para a gente lá. Se você quer seguir o meu Instagram, é ronaldo.cardoso_oficial, que aí é mais vida pessoal ali, você vai acompanhar a minha vida lá no dia a dia. Tá certo. O que mais te emociona quando você está trabalhando? Cara, assim, pessoalmente, É. o pessoal da Caixa. O pessoal da Caixa lá, porque eles sabem que eu sou pastor. E é muito interessante isso, enche o meu coração de alegria quando acontece alguma coisa lá com relação à nossa imobiliária e o primeiro apontamento deles é: cara, você é abençoado. Uhum. Eu acho que isso para mim não tem palavras. É as pessoas enxergarem que não é por causa da gente. É o Deus que a gente serve que faz a gente conquistar algumas coisas. Às vezes sai um contrato que não saiu de ninguém. Aí eles falam: caraca, Ronaldo, saiu o seu contrato. Então, isso para mim é o que mais me toca, é saber que muitas das vezes, se você pegar lá o WhatsApp, a correspondente da Caixa que trabalha com a gente da Caixa, muitas vezes ela fala: o seu Deus é forte mesmo. Né? Eu não sei se eles servem o mesmo Deus que eu sirvo, mas eles reconhecem que o Deus que eu sirvo é poderoso para fazer o que a Caixa Econômica não foi capaz. Então, isso para mim é o que mais me emociona e quando também eu vou entregar uma chave que a pessoa pede para orar. É mesmo? A gente tem muito caso que a gente vai entregar a chave, a pessoa faz questão que a gente vá lá para orar a casa, para ungir a casa. Então, para mim, isso... Já teve alguma frustração em venda, assim, que você não conseguiu e ficou frustrado? Já tive. A gente sempre tem, porque na verdade, como a gente entra na vida da pessoa, a gente se frustra quando a pessoa não consegue aquilo que ela quer.
E aí tem que entrar o lado pastor, né? O lado corretor ele quer vender, o lado pastor tem que falar para ele, cara, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se Deus não deu esse momento, é porque ele tem algo preparado para você. Então, assim, eu já tive algumas frustrações. Eu tive um caso que a pessoa, inclusive, ficou muito triste comigo. Ela falou até de processar a gente e tal. E aí eu passei por um processo bem delicado ali de mostrar para ela que a gente fez o que a gente pôde. Só que isso faz parte do negócio, né? Eu acho que assim, a gente nunca pode perder a nossa essência e o nosso caráter, né? Isso. As frustrações, elas vão vir em qualquer área, em qualquer negócio. A gente não pode deixar quem a gente é por essência, né? Porque em todas as áreas tem suas falcatruas, tem as suas propostas de facilidade, né? Aquela coisinha tipo assim, ó, faz isso aqui que eu facilito para você. E eu creio que se a gente tiver no princípio, as frustrações lá na frente, a Bíblia fala, né, que a nossa leve e momentânea tribulação não há de ser comparada com a glória que há de ser revelada. Então, acho que o que Deus tem para fazer lá na frente, se a gente manter o princípio aqui, a gente só vai colher quem está plantando. Verdade. Já teve situações que chegou alguém lá querendo comprar, pensando em uma realidade, você não vendeu porque estava fora, você não quis nem participar da venda desse imóvel? Eu tive um caso que não foi exatamente assim, mas tem a ver. E foi recente. Essa pessoa provavelmente vai assistir o podcast, que ela chegou lá no escritório, um casal bem novinhos também, 20 anos. Chegaram lá tão empolgados, né? E, assim, geralmente eu não gosto de atender pelo telefone. Eu falo, vem aqui, vamos sentar, vamos tomar um café e vamos entender a sua situação. Aí eles chegaram lá, todo empolgados, então a gente quer comprar um imóvel. Eu falei, pô, legal, qual imóvel vocês gostaram? Aí eles abriram umas casas de 500 mil reais, 450 mil reais. Eles, não, porque a gente quer uma casa que tenha quintal, 3 quartos, suíte, né? A gente quer um espaço para botar uma piscina. Aí eu falei, pô, muito bacana, legal. Aí eu falei, me fala um pouquinho da renda de vocês. Aí eles falaram a renda. Aí eu já vi que matematicamente falando não bateu. Eu falei, quanto de prestação vocês podem pagar? Aí eles falaram, a gente pode pagar R$1.000. Aí eu falei, meu Deus, essa prestação ali seria 3 mil do que eles falaram. Aí eu sou muito transparente. Então, assim, eu não quis, não é que eu não quis atender, mas eu falei assim, A a realidade. realidade. Eu falei, olha, a realidade de vocês hoje não dá para comprar esse imóvel. Eu acho que o que dá para vocês é um apartamento. Aí eu contei essa história toda que eu falei aqui. Eles, não, mas a gente não quer apartamento, porque apartamento é muito pequeno. Desculpa. Apartamento é muito pequeno, a gente não quer. Aí eu contei essa situação. Falei, cara, por que vocês não começam? Compra um apartamento, vai ser mais barato, vai caber dentro da realidade de vocês. Daqui a alguns... E eles saíram de lá chateados pra caramba comigo. Sabe quando você sente que eu dei um banho de água fria, que eles saíram de lá? Tipo, eu falei, ó, vocês nunca mais vão mandar mensagem, nunca mais vão voltar. Eu falei, mas amém, porque eu não ia conseguir o que eles queriam, porque não dava para a realidade deles naquele momento. Aí passou. Aí uns 3 dias depois eles me mandaram um áudio, tipo, 3 minutos. Eu falei, meu Deus, me esculhambou falando que eu... Aí no áudio foi justamente o contrário, falando que eles pensaram no que eu falei, eles refletiram, e eles viram que eu tinha razão, e eles estão agora aprovando o crédito deles para comprar um apartamento. Show de bola. Então, assim, eu não rejeito ninguém, né? Todos que vêm a mim, jamais lançarei fora. Mas eu falo bem a verdade para a pessoa. Se tem como ela comprar, se ela quer comprar o imóvel, ela vai comprar um imóvel. Seja, eu estou com uma cliente agora que ela está 1 ano comigo, tentando comprar um imóvel. Aprova, não aprova. Aprova, não aprova. Manda para a caixa, não aprova. Agora a gente conseguiu aprovar ela. Não era o que ela queria, mas era o que ficou dentro da realidade dela. E aí, graças a Deus, assim, as pessoas percebem que a minha intenção não é vender. É mostrar que ela tem uma oportunidade de comprar um imóvel. E um imóvel vai ser sempre um imóvel. Entendi. Tem muita gente que vai na caixa e já pega a carta já de crédito. E depois que pega essa carta que vai correr atrás para saber qual imóvel que vai comprar. Isso é vantajoso? Isso é bom? É ruim? Cara, eu não aconselho fazer isso. Porque assim, você pode ir direto na Caixa e tentar fazer uma aprovação. Geralmente a Caixa não vai fazer. A Caixa vai te mandar procurar um correspondente bancário para fazer essa aprovação. Mas o que acontece é que o bom é você sentar mesmo com um profissional para ele te auxiliar antes de fazer. Porque tem muita gente que não sabe. Muita gente ouve falar disso, mas nunca viveu isso na prática. Por exemplo, todo mundo fala assim, porque se tentar muitas vezes, bloqueia o CPF. Quem nunca ouviu isso? E isso é verdade. Então, se você mandou para a imobiliária X foi lá, aprovou seu crédito. Aí daqui a pouco você foi lá na imobiliária Y, mandou a documentação para lá. O que vai acontecer? Essa imobiliária Y vai excluir a aprovação daqui e vai levar para lá. Já gastou um cartucho. Aí daqui a pouco, eu não quero aqui, eu vou para outra imobiliária. Aí cancela e faz de novo. Aí daqui a pouco bloqueia por 6 meses. Eu vi um imóvel novo, aprovei meu crédito para um imóvel novo, mas aí agora eu decidi comprar um imóvel usado. É outra aprovação. Vai ter que cancelar e fazer de novo. Então, cada vez que você fica cancelando, a Caixa pode entender que você está querendo burlar ali para tentar ver uma facilidade. Então, eu aconselho o contrário. Procura um profissional,
entende o que você quer, visita, conhece. Ah, não, eu quero um imóvel usado. Então, beleza, vamos aprovar para um imóvel usado. Não, eu quero, tem que ser novo, então aprova para um novo. Mas assim, Chegar com uma carta na mão é ruim. não é que é ruim, mas eu prefiro que o cara aprove comigo, entendeu? Porque Entendi. assim, eu vou aprovar dentro da realidade dele. Porque tem muito corretor também que faz falcatrua, cara. Infelizmente. O cara lá, eu tenho vários exemplos assim, de cliente que perde a casa para a Caixa, porque o corretor botou uma renda de 10 mil, deu um jeito de alguém aceitar essa renda de 10 mil que não existe, a prestação do cara ficou altíssima, fora da realidade dele, e ele tomou um prejuízo. Porque aprovar, tem nego aí que aprova até morto. Entendeu? O negócio é a gente, de fato, fazer algo que caiba na realidade da pessoa. Eu já tive cliente meu que eu falei, cara, isso aqui tá fora da sua realidade. Ele aprovou, só que quando você ouve a história, tem 3 filhos, paga uma situação, paga a pensão. Quando você ouve a finança dele, a prestação dele não ia dar. Eu prefiro que ele não compre do que ele compre lá na frente e perca o imóvel, entendeu? E é frustrante. E é frustrante, assim, eu saber que, pô, eu que vendi pra pessoa, eu nunca mais vai esquecer de mim, né? Então, ele fica com uma lembrança boa de mim. E nada melhor do que indicação, né? Exatamente. Indicação, você do nada, você vendeu para um amigo, o amigo indicou, e é até melhor, né? Então, assim, eu prefiro que a pessoa não venha aprovado. Ele primeiro entenda a realidade dele, até mesmo pra gente fazer, cara, personalizado. Entendi. Isso aí, galera. Você que está em casa aí, você que escutou essa entrevista até agora, quer comprar sua casa, quer ter seu imóvel, quer investir, né, comprando um imóvel pela Caixa aí, no leilão, procura nosso amigo aí, ele já deixou a rede social, vai deixar aqui de novo, tá? No rodapé. E invista, corre atrás do seu sonho. E o cara melhor é o pastor Ronaldo, né, que vai te orientar, você conhecer um pouquinho ele, né? Então é isso aí. Procura Ronaldo Cardoso, você vai ter sua casa, seu sonho realizado. É isso Não é aí. verdade? Muito bom. Eu vou procurar ele, já Procura. vou atrás dele aqui. A galera de casa aí que já, a galera de casa aí que já investe também, é só botar lá no site da Caixa. Se você procurar o Cresce da minha imobiliária, você vai achar lá. Então posso fazer uma mexinha só do meu Pode, Cresce? fica à vontade. Eu sempre faço isso, que às vezes alguém vai assistir e já compra imóvel de leilão. Quando você for lá, você vai botar o Cresce 10936. Você vai achar o meu nome lá na Caixa e você pode comprar, botar Repete. 10936. Esse é o Cresce lá da nossa imobiliária, que é só você colocar o nosso Cresce lá que a gente te dá uma assessoria. Show de bola. Pede o pessoal para seguir o Coruja Podcast, a galera que está assistindo. Se você quer ter um podcast que vai trazer conteúdos amplos para você aprender sua vida profissional, espiritualidade, conhecimentos gerais, Coruja Podcast. Tá aqui, vou deixar o link aqui. Começa a seguir lá, se inscreve no canal, compartilha os vídeos do Coruja Podcast, que a gente tem muito conteúdo para compartilhar para você crescer na vida aí e alavancar sua vida financeira, espiritual, de relacionamentos. Ronaldo, ele vai deixar aqui para vocês agora. Eu sempre peço. Eu sou um cara que exploro muito os nossos convidados, sempre tem um cupom, sempre tem um desconto. E se você está afim de uma casa, um terreno, um imóvel, investir, comprar, a procurar ele vai falar que ele viu aqui no Coruja Podcast. Ele vai ter um atendimento diferenciado. É isso aí. Você vai dar um diferencial para as pessoas que falaram do Coruja Podcast? Então, vamos lá. Vou soltar aqui um cupom, então. Se é para dar um cupom. Joga aí. Quem chegar lá, vier falar que veio daqui do Coruja Podcast, tem uma taxa administrativa que todo cliente que chega na imobiliária tem que pagar, que é um valor fixo, e você vai ter um desconto dessa taxa administrativa. Chegou lá, falou que veio daqui, taxa administrativa por conta da casa. Aí, ó. E tem café lá também, ele falou que tem café. Café né? não pode faltar, jamais. Vou lá, hein? É só chegar. Vou lá. Cara, muito obrigado pelo carinho. Amém. Eu creio que tem muito assunto ainda para ser falado, mas a gente não pode também deixar o pessoal muito cheio de informação que acaba atrapalhando. E vamos criar um outro podcast para a gente poder abrir a mente da galera, falar um pouquinho sobre apartamento, sobre casa, sobre os imóveis, região. Tem muito assunto ainda para ser falado, tá bom? Quero agradecer pelo carinho, quero deixar essa caneca do Coruja Podcast para você tomar um café. Que isso, ganhei a caneca. Lá. Rapaz, essa caneca aí tá fazendo sucesso, né? Que eu gosto da caneca, pode deixar que eu vou fazer propaganda. Nossa caneca do Coruja para você lá, botar um cafezinho. Obrigado. Mano. Aquele cappuccino. Bom demais. Tá bom? Obrigado pelo carinho, as portas estão abertas. A hora que você quiser bater um papo, contar, falar alguma coisa, alguma novidade, pode falar com a gente que a gente está aqui. E você que está em casa aí também, nós temos aqui nosso Momento Mexendo, nossa publicidade. Entre em contato conosco pela rede social ou pelo WhatsApp, 219-8830-4608. E traz aqui, vamos fazer mexendo. Nós temos nossas estantes, nós temos nossa mesa. Estamos aqui para
A propaganda é alma do negócio, sabe disso, né? Propaganda é uma do negócio. Então, traz sua empresa para cá que vai ser uma honra pra gente divulgar seu negócio, sua empresa, ok? Muito obrigado. Obrigado pela Tá, oportunidade. tamo junto, fica com Deus. Bom demais. E vamos comer um bolo ali, porque é Elbo, né? Tá cheio de fome, vai comer nosso bolo. Vambora. Tá ok? Vambora? Valeu. Obrigado, galera. Valeu, pessoal. Woo!